Estamos de volta para a segunda parte do nosso canal Amorinhas do Tempo. Para situarmos, estamos a falar sobre a saúde mental e a influência das relações familiares no desempenho escolar. Temos como convidado especial o Dr. Antônio Montes. Fique atento porque a conversa está interessante. Bom, temos aqui uma questão que de certa forma também é importante, uma vez que estamos com um psicopedagogo. Nós queríamos saber qual é o papel de um psicopedagogo na mediação entre as famílias e a escola, como é que ele atua. Caríssimo, se dizer que um psicopedagogo é alguém que tem conhecimentos e habilidades de pedagogia e psicologia. Logo vai ser um profissional competente para trabalhar no processo de ensino e aprendizagem. Ele vai trabalhar ajudando a escola, fazendo o diagnóstico, isto é, buscando as causas que estão, por exemplo, no problema de baixas notas dos estudantes, isso é, as negativas. Ao fazer esse diagnóstico, ele terá de traçar um roteiro, podemos dizer, de acompanhamento psicológico e, na verdade, ele não pode trabalhar de forma isolada, porque esta criança passa menos tempo na escola e mais tempo na família. Então, ele precisa notificar os pais e encarregados de educação para poder se inteirar em função do tipo de problema ou transtorno que o seu educando tenha e dali juntos poderem assumir compromissos para que esse estudante possa ter sucesso acadêmico, porque o foco de um especialista deste calibre é, na verdade, o sucesso escolar. Uma instituição que tem um gabinete psicopedagógico, mas que o nível ou o índice de reprovação é bastante elevado, é porque ali alguma coisa não está a correr bem. Porque o foco central deste gabinete é, na verdade, trabalhar inicialmente com os educandos, procurar aquela harmonia que deve existir entre alunos, isto é, aquele respeito mútuo dentro da sala de aula e entre colegas de outras turmas, e também trabalhar com os próprios professores, de que os estudantes muitas das vezes precisam de serem entendidos através do PEI, que é o plano individualizado. Se os professores ouvirem este apelo desses profissionais de que eles não aprendem da mesma maneira, eles aprendem de forma diferente, até porque o ensino é coletivo, mas a aprendizagem é individual e cada estudante aprende no seu ritmo. Alguns aprendem na primeira, outros aprendem na segunda, e aqueles mais para trás muitas vezes precisam de muita repetição. O professor tem que fazer esse diagnóstico com a ajuda deste gabinete, e os pais, na verdade, devem ser os elementos também cruciais nesta luta, porque o foco é o sucesso acadêmico, e só há sucesso acadêmico quando professor, escola e família todos estão imbuídos num único objetivo, que é o bem-estar do próprio estudante ou do próprio aluno. Muito bem. Só para situarmos, o Dr. Montes é um profissional que tem trabalhado no área e recentemente esteve aqui no nível, né? Sim. E tem estado em palestras, em hospitais. É alguém que não estamos a falar de teoria, porque há pessoas que têm vários conhecimentos teóricos, mas em contrapartida não metem esse conhecimento na prática. Então, nós gostaríamos de saber também, a partir do doutor, para as escolas que estão interessadas no seu serviço, para os pais encarregados de educação que precisam de ouvi-lo, quanto é que podem, como eles podem se dirigir ao senhor? Relativamente às instituições, sejam elas públicas ou privadas, importa dizer que quanto às públicas é um quesito que eles próprios já têm supostamente criados, e existem nas escolas já profissionais desta área também, que são os psicopedagogos, nesse caso. Existem. Agora,
Os colégios, na verdade, e não só as instituições privadas, aí sim, muitas das vezes, carecem de um profissional assim, que possa ajudar a auxiliar. Mas nós temos um gabinete, temos um consultório, não um gabinete, temos um consultório psicocognitivo, que podemos deixar aqui, se calhar, algum endereço. Sim, que nome e endereço. Sim, está na cidade do Ambo, na verdade. Trabalhamos vários profissionais, tem psiquiatras, tem psicólogos, das várias facetas, e atendemos assim, de forma institucional, de forma isolada. Agora, fez aqui uma ligação com as escolas. Importa dizer que é um projeto atual do ISP-CAALA, em que os estudantes do curso de Psicologia da Educação, em função daquilo que é a procura e não só a essência do próprio curso, em que o estudante de Psicologia não necessariamente precisa ser professor de Psicologia, há uma ligeira diferença entre ser professor de Psicologia e ser psicólogo da educação. Então, nesta visão de formar psicólogos da educação, então estamos atualmente em várias escolas cá no município da CAALA. Muitas escolas foram abrangidas para dinamizar os gabinetes psicopedagógicos, e nesta de dinamizar nós fomos selecionados para trabalhar aqui no Complexo Escolar 4 de Abril, onde temos desenvolvido várias atividades, como a atividade essencial de prevenção, que aí estamos a falar das várias palestras que temos ministrados. Só ainda o primeiro trimestre não terminou, mas já realizamos mais de 4 palestras. O primeiro trimestre ainda não terminou. Já temos um número de diagnóstico mesmo, mais de 50 crianças que tarde ou cedo passarão a ter acompanhamento na mesma escola. Então estamos aqui a dizer que, na verdade, é preciso trabalharmos. Aqui vai o apelo às outras escolas que não foram abrangidas com esta dinâmica do ISP-CAALA, que possam, na verdade, olharem por este setor ou este gabinete, que na verdade o sucesso escolar passa por ali também, porque ali é na verdade o barômetro para ver se a escola está a ir bem ou não. Muitas das vezes culpamos o professor, mas às vezes a culpa não está no professor. Às vezes culpamos os pais, a culpa também não está nos pais. Aqui vamos buscar aqui teorias diferentes. Comênios dizia que quando você diz que ensinou, a quem você ensinou não aprendeu, é porque você não ensinou. Aqui mete a culpa no professor. Mas se a gente buscar Abraham Maslow na teoria das necessidades, vamos dar conta que não é bem assim. Os pais, se não fizerem a parte deles, a criança não vai aprender. Ou seja, uma criança que sai da casa, uma criança que sai de um lar turbulento, onde na verdade não é atendido aquilo que são as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades emocionais, podemos assim dizer, não temos a questão de segurança na própria família e na escola. Por exemplo, uma escola que existem aqueles grupinhos que são os donos da escola, que vão intimidando as outras crianças. Isto já é um fator de insucesso escolar para muitas crianças. Porque as crianças que sofrem bullying muitas vezes não conseguem se defender. É um caso muito notório em muitas escolas, que crianças que muitas das vezes são vaiadas, são provocadas, tendem a se isolar, tendem a ter a baixa autoestima baixa, e aqui, portanto, se não houver um acompanhamento do ponto de vista da família, da escola e até do próprio gabinete, estaremos, na verdade, a ir para um caminho incerto, que é mesmo a questão de reprovações, que no fundo é o que não se quer nas escolas. Muito bem. Vamos falar agora de um caso prático. O senhor já teve um caso prático e foi bem sucedido? Primeiramente, vamos começar. Não podemos não falar de nome, mas sim. Qual foi o problema que essa criança teve? Qual foi a medida aplicada? De forma resumida. Aqui importa dizer que temos algumas valências. Na área da educação temos algumas, e também na área da psicologia clínica da saúde, outros casos. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, a gente vem trabalhando já há mais de 10 anos,
e primeiro de forma não organizada fomos ajudados, hoje de forma mais organizada, isso em função da procura que vamos recebendo muitas das vezes por parte de encarregados de educação, porque muitas das vezes pensa-se que são transtornos, mas quando a gente vai a fundo vamos dar conta que não é transtorno, são dificuldades, é o sistema que está a falhar. Aqui buscar um caso do ano passado de um estudante mesmo do ISP, na verdade ele tem aqui um transtorno que é de afasia. Afasia, na verdade, ele tem problema na questão de expressar-se verbalmente de forma satisfatória. Então tivemos o acompanhamento com ele durante alguns meses e fruto disso teve sucesso até mesmo na defesa. É preciso entender que na linguagem vulgar chamamos os cabos, tem muita dificuldade de se expressar verbalmente. E a defesa já tem consigo muita carga emocional de tensão. Uma pessoa quando está posta a exame e numa banca ali diante de, ou seja, ele é o réu e existe uma banca examinadora, está sob efeito de tensão e normalmente essas pessoas têm tendência a bloquear, quase que não saem as palavras. E graças a Deus com um trabalho com este estudante teve sucesso. Atualmente, ainda neste ano acadêmico, estamos a fazer acompanhamento de um estudante ali adolescente, muito problemático, já é repetente, mas o grande foco é a indisciplina. Isto por quê? Porque os pais, infelizmente, atiraram o rapaz na escola e ele, por meio de chamar a atenção, então ele tenta muitas das vezes usar a agressividade para poder intimidar os demais. Então, atualmente estamos a fazer um trabalho que já conseguiu, na verdade, durante 2 semanas, já conseguiu fazer um ciclo de amigos saudáveis. Era um rapaz bastante temido por parte dos outros colegas, que quando saíssem da turma todo mundo tinha que correr por medo deste rapaz, que é mesmo daqui da Caala, é um adolescente, e hoje na verdade é um rapaz que tem este carisma e fruto disso também acreditamos que pode melhorar aquilo que é o seu desempenho acadêmico. Não podemos adiantar muito, começamos agora com esse rapaz e vamos ver como vai sair, na verdade, o trimestre. As provas começam já no próximo dia 9, então dali em diante poderemos ter mais dados em função deste rapaz. Do ponto de vista do nosso consultório, psicocognitivo, já acompanhamos vários casos de traumas de crianças, principalmente crianças que já foram abusadas, violentadas, muitas das vezes até por pessoas próximas da própria família, que desenvolveram muitos transtornos, muitas vezes não queriam voltar naquele lar. Conseguimos ultrapassar muitas das vezes, até tivemos um caso que o próprio causador era o irmão, que a criança não conseguia falar que era o irmão, por medo de represária. O irmão, sendo mais velho, ficava muito tempo com a criança. Conseguimos ultrapassar este problema. É uma criança que até hoje faz seguimento por nós e também acompanhado pela psiquiatria do ano. Então fizemos este casamento, isto é, o nosso consultório e também, na verdade, o departamento de saúde mental do ano. Então temos variadíssimos casos que poderíamos, se calhar, aqui elencar, mas que com profissionais jamais poderemos falar de nomes. Sim, muito bem. Temos mais uma questão e estamos quase a terminar. Esta questão tem a ver com as práticas e hábitos diários que podem ajudar as famílias a melhorar a convivência e, consequentemente, o desempenho escolar. Aqui agora vamos pedir para que o doutor nos dê algumas dicas. Para mais conhecimento sobre essas áreas, para mais conhecimento sobre a área, sobre os problemas que nossos filhos apresentam. O doutor já fez menção a esse consultório, então, para você que estão a seguir, por favor, fiquem atentos. Outro sim, doutor, muitas das vezes o que acontece, antes de
começamos com essa pergunta. Muitas das vezes o que acontece, as escolas, quando detectam um aluno indisciplinado, os pais, quando detectam que o filho é insurreto, é insuportável, deixam a deriva. A escola, uma das medidas que normalmente adota é expulsão. Uma outra medida é isolado. E para os pais, muitas das vezes, não. Os pais pegam os filhos e entregam aos tios, aos filhos. Como é que essa criança vai crescendo na sociedade? Infelizmente, em Angola principalmente, ainda todos estamos somente ainda no modelo biomédico. Ou seja, quase nós só achamos que doença é aquilo que é físico. Sim. Uma dor de cabeça, por exemplo, a dor abdominal, estamos aqui a falar. Ou seja, aquilo que o corpo tiver a sentir, então vamos chamar isto de doença. Sim. Estamos a falar, infelizmente, até hoje estamos no modelo biomédico. Enquanto que desde a Segunda Guerra Mundial que nós temos o modelo biopsicossocial. E é preciso entender que as doenças psicológicas estão ali e não existe saúde orgânica sem saúde mental. Aqui estamos a dizer o quê? Primeiro, os profissionais que comportam dessa maneira, que um estudante, quando tem um comportamento reprovável, expulsam. Na verdade, esse profissional não entendeu o valor de uma escola na sociedade, porque a escola é o local onde tem profissionais altamente preparados para lidar com esses problemas. Ou seja, a escola não está lá para as pessoas já educadas, não está lá para as pessoas que já sabem, muito pelo contrário, está lá para ajudar a passar conhecimentos, mas mais do que conhecimentos, está lá para passar valores. Se a escola, na verdade, é um local em que, em vez de acolher quando o estudante tem um comportamento reprovável, aqui inicialmente falamos das medidas. A gente sabe que a escola tenha regulamento. E eu acho que todas as escolas têm regulamentos, embora o regulamento muitas das vezes não atende às necessidades das próprias crianças. Porque uma escola, quando tem regulamentos bastante sólidos, vão poder também inserir muitas das vezes a questão da indisciplina. Aqui chamar a atenção que um aluno indisciplinado, o castigo muitas das vezes não pode ser ir limpar a casa de banho, que ele ainda pode contrair doença, porque as outras crianças vão lá e fazem as suas necessidades menores e não só, e está totalmente suja muitas casas de banhos e ele vai ler obrigado a limpar, vai contrair doença também. Alguns professores ainda dão muitas das vezes a falta vermelha, que sim, aí é um elemento pedagógico, sim, mas vão expulsar e dizem que só volta depois de 2-3 semanas. Na verdade, está a tirar esse vírus que ainda não chegou a disseminar bastante para ele levar o problema e se tornar um potencial delinquente. Logo, as escolas precisam trabalhar, principalmente aqui. É preciso entender que muitos professores ainda estão também na pedagogia tradicional, ou seja, eles acham que são os donos do processo. Na sala de aula em que ele estiver, jamais uma outra pessoa pode chamá-lo a atenção, pode repreender. Um caso que aconteceu aqui recentemente, não adianta mencionar a instituição para não ferir, estávamos a fazer algum trabalho de sensibilização numa das turmas, em função mesmo da dinâmica de como deve trabalhar o gabinete psicopedagógico, até porque o professor estava atrasado, ele deve entrar às 7h30, mas eram 9 horas e o professor ainda não estava em sala de aula. Apercebendo-se de que havia uma situação irregular, os alunos entraram em pancadas, os alunos começaram praticamente a criar um clima desagradável até para outras turmas. Então alguns profissionais ligados ao gabinete psicopedagógico foram atuar. E o professor, quando encontrou esses profissionais a trabalharem com esses estudantes, infelizmente ficou totalmente irado, pensando que era inspeção, pensando que estavam a querer passar por cima do trabalho dele, queria argumentar tanta coisa. Afinal o trabalho é conjunto, ou seja, aquela equipa só estava lá para ajudar a minimizar, para ajudar a apaziguar, para ajudar a criar um clima saudável para a própria instituição. Então aqui vai este reparo. Agora, relativamente à família, quando detecta muitas das vezes situações disso, de gênero, e coloca de fora,
é preciso entender que o filho não pede para nascer, ponto número 1. E o responsável número 1 para educar um filho é o pai e a mãe. Por isso é que se não tiveres condições do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, do ponto de vista até psicológico e até social, se assim podemos dizer, o melhor é viver só. Viva sozinho. Porque ter família, na verdade, não é para todos. Ter família não é para todos, porque requer ser homem no verdadeiro sentido, requer ser pai. Porque alguém, quando já tem um filho, tem duas responsabilidades fundamentais na família. Ou seja, ele é pai e ao mesmo tempo é esposo. Ele é pai e encarregado de educação. Então, tudo que tiver a acontecer de anormal, supostamente é você, enquanto encarregado de educação, que não está a passar aquilo que são valores e padrões, ou seja, modelo de comportamento da mesma família. Vamos aqui, se calhar, vamos buscar aqui alguns exemplos. Muitos pais, infelizmente, bebem ao lado dos filhos, fumam ao lado dos filhos, lutam ao lado dos filhos, até a sociedade e seus outros vizinhos dão conta quando eles têm os problemas, porque ali a troca de socos é mesmo fora do quintal, mas depois de 2 minutos, 3, 1 hora, 2, estão mais abraçados, parece que não surgiu nada. Não, este é um lar disfuncional. É um lar que não oferece saúde mental para esta criança. E esta criança, muitas das vezes, tem a tendência de ser também agressiva onde? Nos ambientes onde ela estará inserida. Claro que muitas das vezes os pais não medem o linguajar com insultos. Há famílias que o bom dia é insulto. O vai comprar pão, não é João vai comprar pão. Pega um adjetivo de um animal irracional e atira no filho. Fulano vai comprar pão. Na verdade, você está a colocar a autoestima do seu filho embaixo. E isso vai fazer com que ele, de forma indireta, de forma inconsciente, ele comece a se reduzir naquele bicho que você chamou. Começa a reduzir. E isto, na verdade, vai se resvalar na sociedade em que ele também vai poder estar inserido. Ou seja, naquele grupo de amigos. Se a família é agressiva, o menino vai ser agressivo. Se a família usa palavrões, o menino vai usar. Quantos meninos nós nos deparamos com ele no dia a dia, que basta mexer no seu pão, ele insulta. Basta lhe pisar, ele insulta. Até na escola, ele também tem esse tipo de linguagem. Então, aqui, devemos cuidar da nossa linguagem, devemos cuidar da maneira como nos vestimos, devemos cuidar até de como falamos nossos filhos, devemos saber como, na verdade, queremos educar os nossos filhos, porque nossos filhos têm que ter rumo. Muitos pensam que cada família deve educar à sua maneira. Não, pode educar a sua maneira, as famílias precisam de modelo. Sim, a sociedade, porque você tem que educar para a sociedade. Muito obrigado. A família precisa de modelo. Por isso é que temos aqui a educação religiosa, temos a educação familiar, temos a educação moral e cívica, que aprende até na própria escola. Isso tudo para levar um cidadão que o país quer. Certo. E quando a família, na verdade, é que coloca fora esta criança, aqui nós gostamos de falar assim dentro da psicologia social, que é um potencial delinquente. Um pai que não assume a sua responsabilidade, um pai que coloca o filho na rua, na verdade está a deixar esse problema para o Estado. E o Estado, para reeducar, muitas das vezes leva para onde? Vai levar para a comarca. Levar para a comarca e lá vai receber a reeducação e gasta-se muito mais com a reeducação do que a própria educação, muitas das vezes. Acho que as dicas já foram passadas. Não sei se o doutor quer acrescentar. Olha, são várias dicas mesmo. Sim, eu gostava só aqui de chamar a atenção à nossa juventude, principalmente os que ainda não casaram e estão nesse processo, que a saúde mental, muitas das vezes, é preciso tomarmos muito em consideração o tipo de homem que você quer e o tipo de mulher que você quer. Mais do que olhar pela beleza da mulher, mais que olhar pela beleza de um homem, nós precisamos ver sobre a questão psicológica do ser ou do indivíduo que você quer se juntar a ele para caminhar a vida toda. É preciso entender que o casamento, muitas das vezes, a união não há separação se for matrimônio e na igreja. Então, nós vamos ter em consideração esses aspectos. É preciso ver que muitas das vezes você vai casar com
alguém com transtorno bipolar, vais casar com alguém que é esquizofrênico, vais casar com alguém que é psicopata, vais casar com alguém que é sociopata, e você, como está somente na chama da paixão, olhando somente a beleza física, que infelizmente o tempo vai desgastando, o tempo... O que se assiste aqui na sociedade angolana não é beleza física, é a condição financeira. Sim, aqui principalmente os homens estão olhados por causa do bolso. O bolso, e as meninas hoje estão na moda, é um fenômeno, a jarda. A jarda é um fenômeno, as meninas normalmente tendem a atrair em função do seu corpo. Aqui, a nossa preocupação hoje é este elemento. Porque se os pais não são saudáveis do ponto de vista saúde mental, dificilmente vão trazer filhos saudáveis. Porque um pai que não é saudável, dificilmente vai dar um filho saudável do ponto de vista mental. Agora, aqueles que têm as suas mulheres, namoradas grávidas, é momento de prestar bastante atenção a esse pormenor, porque a maior parte também das doenças do foro psicológico acontecem quando a mulher está concebida. Por exemplo, uma mulher que sofre de estresse, uma mulher que sofre de ansiedade, uma mulher que não ingere as vitaminas necessárias, que não faz as consultas pré-natais de rotina, tem condições, muitas das vezes, de trazer um filho não saudável, principalmente do ponto de vista mental. A questão também de trazer ao mundo a criança, os partos feitos em casa, muitas vezes sem a ajuda dos profissionais de saúde, também muitas das vezes é a fase em que vai acontecer este transtorno, este problema. Logo, nosso apelo é olhar principalmente para a pessoa que você quer conviver com ele. Depois de você ter aqui dar a dica que você pode procurar qualquer consultório, qualquer psicólogo, principalmente da saúde ou clínico, ele pode ajudar a fazer vários testes, para ver a quantas andamos, eu e o meu parceiro, do ponto de vista psicológico, para ver se temos condições de sanidade mental, temos condições de poder ultrapassar aquilo que são as várias dificuldades da vida, os vários estresses que a vida vai nos dar, se temos capacidade de ser resilientes, são dos vários problemas que a própria sociedade vai nos apresentar. Então esta, se calhar, é a nossa dica, poderíamos dizer mais, mas trabalhamos com o tempo. Certo. Olha, é interessante. Dizia um amigo meu: erras na mulher, erras na vida toda. E a forma como o teu sogro é tratado será a forma, ou seja, como o teu sogro é tratado pela sua esposa, é a mesma forma como a tua mulher vai te tratar, devido aos comportamentos. Então, fica a dica. Eu acho que também num futuro breve, podia assim dizer, antes de eu tomar a decisão de me casar, tenho que pegar a camarada, eu também temos que fazer essa consulta. Temos que fazer essa consulta, porque é uma responsabilidade grande. Colocar uma pessoa no mundo é uma responsabilidade grande. E principalmente nessa sociedade que está, é uma sociedade doentia. Que o desafio é que todos os jovens só querem ter filho, mas não tem a mentalidade, não tem a preparação para tal. Estamos na reta final, vamos pedir para que o nosso doutor possa dar as suas últimas considerações, por favor, relativamente ao tema. Vou dizer que inicialmente é um tema bastante importante para uma sociedade como a nossa. Falar de saúde mental não se esgota num programa como este. Sim. Falar de saúde mental, estamos a falar do entendimento biopsicossocial do próprio sujeito. É importante que cada um de nós tenha o autoconhecimento, tenha a autoestima, tenha a capacidade de resiliência em poder lidar com os vários problemas que a sociedade tem. E aqui gostaria de parafrasear o Dr. Helder, que diz sempre que a nossa sociedade é uma sociedade cheia de problemas. Sim. E por ser uma sociedade cheia de problemas, também cheia de oportunidades. Logo, cada um, em função da área em que está especializado, pode, na verdade, colher de forma positiva. Aqui estamos a responder já: só existe saúde mental quando você consegue ter produtividade em função do seu trabalho. Um adulto, quando não trabalha, não tem saúde, porque ele vai precisar de tudo ser dependente de outras pessoas. Então, saúde mental, na verdade, é o princípio de ter uma saúde orgânica, que é a saúde que muitos conhecem, que é o modelo biomédico. Quanto ao apelo que vamos deixar
as escolas inicialmente é que tomam a peito a questão, olharem com maior seriedade a questão dos gabinetes psicopedagógicos. É urgente, porque senão estaremos a levar problemas de uma escola para outra, de um nível para outro. Os professores deveriam fazer um esforço também, independentemente da área de formação, entender um pouquinho sobre a história, sobre a psicologia de desenvolvimento do próprio ser humano, para saber que as crianças são diferentes, as crianças aprendem de forma diferente e é preciso sempre ter o plano individual para cada criança. O principal foco de um professor não é aplaudir sempre quem tem melhores notas. Sim, esse deve ser incentivado a continuar, mas jamais devemos deixar o último estudante, aquele que não vem à escola, aquele que é o malandro, porque o nosso foco, na verdade, é que esse estudante que é malandro, esse estudante que não tem rendimento, esse estudante que tem essa desestabilidade, consiga, na verdade, ser um cidadão mais valioso para a própria sociedade. E quando isto acontecer, este profissional que é o professor jamais vai ser esquecido. É só olharmos que todos nós que passamos pelo ensino primário, nunca nos esquecemos do nosso professor, da nossa professora, quando ela, na verdade, foi importante na nossa vida. Aqui, quanto aos pais encarregados de educação, devemos cuidar mais dos nossos filhos, devemos tratar bem as nossas esposas, os nossos esposos, devemos ainda olhar no nosso filho como aqueles que são os continuadores da nossa família. Aqui buscar Augusto Cury quando dizia que não devemos formar, não vem o termo agora, não devemos formar herdeiros, não devemos formar herdeiros, mas devemos formar sucessores porque são aqueles que vão dar continuidade da família, sucessores que são aqueles que na verdade olham o pai como um modelo, olham a mãe como um modelo e ali têm tudo para dar a uma sociedade mais saudável, uma sociedade em que na verdade seja melhor para todos nós. Não importa fazer só a nossa parte, mas se a gente fizer a nossa parte, estaremos a contribuir para uma sociedade cada vez melhor do ponto de vista de saúde mental. Muito bem, muito bem. Olha, é interessante a conversa e, de facto, é uma aula magna. A Bíblia também tem um ponto que fala sobre as ovelhas perdidas, fala das 100. Quer dizer, a preocupação não é as 99, é aquela perdida. Então, para os profissionais da educação, fica a dica. A maior preocupação é aquele aluno que tem baixas notas, aquele faltoso, como o doutor disse muito bem, e vamos ficar atentos. Para os pais encarregados de educação também ficou a dica. O Ambo Linhas do Tempo é o nosso canal. Um forte abraço para o nosso patrocinador, Marque Saúde Integral, a Farmácia Capitango, Gráfica Manuel, temos também a Get Studio e também o nosso parceiro, a Cris Mídia Digital e o Grêmio Futebol Clube. O Ambo Linhas do Tempo, nos despedimos. Muito bom, muito obrigado, doutor, pela sua participação no nosso canal. Esperamos que dentro em breve nos volte a fazer uma visita. Muito obrigado, sempre um prazer e estão de parabéns, continuem, não parem por aqui. São iniciativas de jovens como vocês que na verdade a sociedade precisa e aqui mostra que há muita saúde mental dentro deste ambiente. Muito bem, muito bem. Nos despedimos, até lá. Viva! Conectando história e comunidade. Ambo Linhas do Tempo. Cada vez no gueto e na cidade. Começamos um tempo, mas nem trabalho, isso aqui nem cambia. É pela cultura, é pra juventude, isso aqui não falha. Esse paroeira que ontem comigo duvidou. Com força de vontade e trabalho, lhe deixamos no show.